O Antigo Egito é uma civilização que continua a nos fascinar com sua grandiosidade, riqueza cultural e legado histórico. Contudo, ao adentrarmos nos detalhes de sua rotina cotidiana, descobrimos que suas práticas e costumes diferiam significativamente dos padrões modernos. O que hoje pode ser considerado nojento ou estranho era uma realidade comum e aceita no Egito Antigo. Assim, no vídeo de hoje, exploraremos 10 aspectos surpreendentes e inusitados da vida no Antigo Egito. Coisas que, para nossa perspectiva atual, podem ser consideradas nojentas ou até mesmo chocantes. Desde seus hábitos de higiene e cuidados pessoais, até suas práticas alimentares e crenças medicinais, desvendaremos um universo peculiar de costumes que, de alguma forma, moldaram a sociedade egípcia milênios atrás. Essas revelações nos levam a questionar nossas próprias concepções sobre a história e nos recordam que, ao explorar culturas antigas, é essencial olhar além da superfície e compreender a complexidade de seus estilos de vida e valores. O Antigo Egito é uma janela para um passado fascinante, mas também nos convida a refletir sobre a evolução da humanidade. O que será que era nojento, mas considerado normal no Egito Antigo? Quer saber mais? Então já assiste até o final, porque o último irá te surpreender. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, não espera até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Os servos costumavam acompanhar seus mestres na vida após a morte. Por causa de sua forte crença na vida após a morte, os antigos egípcios se dedicavam a garantir que carregassem as coisas de que precisariam para a vida após a morte. No caso dos faraós, que eram considerados as pessoas vivas mais importantes, eles exigiam escravos em sua vida após a morte se quisessem continuar vivendo uma vida de conforto e luxo, mesmo após a morte. Muitos outros indivíduos que possuíam escravos também costumavam ser enterrados com seus escravos. Era como se os escravos estivessem simplesmente se mudando para uma nova casa ou cidade com seus senhores. Antes de qualquer um dos faraós mais famosos chegasse ao poder, a tradição passou por uma mudança. Muitas pessoas se voltaram contra a prática cruel de matar escravos, e os próprios escravos não estavam mais dispostos a fazer o sacrifício. No entanto, os faraós ainda exigiam servos na vida após a morte para realizar várias tarefas servis para eles e manter seu palácio na vida após a morte. Isso levou à introdução do Shabti. Os Shabti eram pequenas estatuetas esculpidas que eram colocadas dentro das tumbas dos faraós. Eles tinham a forma de pequenas múmias porque acreditava-se que a mumificação era uma parte necessária da viagem para a vida após a morte. Cada um dos Shabti tinha detalhes especiais esculpidos neles, para determinar quais trabalhos eles seriam encarregados na vida após a morte. Pessoas que desrespeitaram o Deus Sol foram queimadas vivas. Crimes violentos eram bastante raros no Egito Antigo, mas um dos piores crimes que um indivíduo poderia cometer era desrespeitar ou ofender o Deus Sol. Por exemplo, se um indivíduo roubou ou vandalizou um templo, falou palavras de desrespeito dirigidas ao Deus, ou foi considerado culpado de qualquer outra ação que pudesse ser considerada ofensiva para ele ou ela seria condenado a ser queimado vivo. Queimar vivo era uma punição reservada para os infratores mais graves. Era uma punição acompanhada de um ritual que envolvia um sacrifício humano, o ofensor, para os deuses. Embora os antigos egípcios não praticassem esse tipo de sacrifício com muita frequência, eles acreditavam que o ato era extremamente significativo no contexto de sua religião. Queimar um indivíduo vivo significava que o recipiente em que seu espírito estava contido foi completamente destruído, ou seja, isso significava que o indivíduo não seria mais capaz de progredir para a vida após a morte. Culpado até que se prove a inocência. A lei egípcia antiga foi construída sobre o valor cultural fundamental de Ma'at, harmonia, que foi estabelecida no início dos tempos pelos próprios deuses, de acordo com as crenças egípcias antigas.
Eles acreditavam que, para um indivíduo estar em paz consigo mesmo, com sua comunidade e com os deuses, ele deveria viver uma vida de consideração, atenção plena e baseada nos princípios de Ma'at. Os antigos egípcios reconheciam que os seres humanos não eram capazes de ser sempre atenciosos ou atentos, por isso criaram leis baseadas no Ma'at para encorajar as pessoas a seguir o caminho desejado. Assim, como a lei egípcia antiga era baseada em princípios divinos, ficou claro que segui-la seria vantajoso para todos, e desviar-se dela levaria a graves consequências. Embora os historiadores tenham encontrado vários casos de clemência em seus registros do Egito Antigo, a opinião legal operativa foi baseada na ideia de que todo indivíduo acusado era culpado até que se provasse sua inocência. Assim, a crença amplamente aceita era que se um indivíduo fosse totalmente inocente, ele não teria sido acusado em primeiro lugar. A influência dos sacerdotes nos assuntos da corte. Como a lei egípcia antiga era derivada de princípios divinos, faz sentido que os sacerdotes tivessem uma influência significativa sobre questões legais. De acordo com a egiptóloga Rosalie David, foi governado por princípios religiosos. Acreditava-se que a lei havia sido transmitida à humanidade pelos deuses na primeira ocasião, o momento da criação, e os deuses eram responsáveis por estabelecer e perpetuar a lei, disse ela. No topo da hierarquia da corte estava o rei, que se acreditava ser o representante dos deuses e de sua justiça divina. Abaixo dele estava o vizir, que era o administrador prático da justiça. Ele também foi responsável pela nomeação de magistrados inferiores. No entanto, a forma mais antiga do sistema legal em nível regional no Antigo Egito incluía juízes que eram sacerdotes. Eles eram conhecidos por consultar os deuses antes de chegar a um veredicto, e essa intervenção divina tinha precedência sobre qualquer tipo de evidência ou testemunho humano. Estrume de crocodilo para controle de natalidade. Sabe-se que os antigos egípcios misturavam esterco de crocodilo com outros ingredientes naturais, como o mel, para formar um pessário, que era inserido ou esfregado na vagina. Acreditava-se que essa mistura agia como espermicida e era frequentemente usada como contraceptivo. Arqueólogos desenterraram papiros de áreas do Antigo Egito que falam sobre a eficácia do esterco de crocodilo como contraceptivo. Um desses papiros dizia: "Não permitir que a mulher engravide. Estrume de crocodilo é batido em gosma de planta fermentada." Testes de sexo de bebês estranhos. De acordo com um papiro de 3.500 anos encontrado no Egito, os antigos egípcios tinham suas próprias maneiras de determinar se um feto seria menino ou menina. O papiro dizia que a mulher grávida deve urinar em um saco cheio de trigo e outro cheio de cevada. Se a cevada brotasse primeiro, isso significaria que ela estava tendo um menino, e se o trigo brotasse primeiro, isso significava que ela estava tendo uma menina. Se nenhum dos grãos brotasse, isso significava que a mulher não estava grávida. Notavelmente, este teste ostentava uma taxa de precisão de 70% quando foi submetido ao teste científico em 1963, mostrando que a sabedoria antiga às vezes superava as expectativas. As lendas das maldições egípcias antigas. Ao longo do século, a maldição dos faraós é uma frase que tem sido usada para se referir para os vários males que se abateram sobre os indivíduos que ousaram profanar os túmulos dos governantes egípcios. Embora a frase tenha a capacidade definitiva de fascinar o público, a extensão da seriedade dessas maldições tem sido muito exagerada e deturpada. Isso não quer dizer que os antigos egípcios não usavam maldições. Significa apenas que as maldições que eles usaram eram mais como ameaças que visavam dissuadir aqueles que provavelmente agiriam contra eles. Além disso, a realeza, como os faraós, era menos propensa a ter essas inscrições nas paredes de seus túmulos porque já tinham proteções contra seus inimigos por meio de outras fontes. Foram os cidadãos comuns que recorreram ao poder do pensamento e das palavras negativas que passaram a ser conhecidas como maldições. Tingir o cabelo com fígado de burro podre.
Os antigos egípcios atribuíam grande importância à presença, à ausência e qualidade do cabelo. Essas coisas não eram apenas essenciais para manter a aparência pessoal de alguém, mas também eram símbolos e indicadores de status social. Consequentemente, os egípcios estavam obcecados em manter seus cabelos com aparência saudável e jovem, e é por isso que eles tiveram muitos problemas para encontrar remédios para cabelos grisalhos. Um dos primeiros remédios que inventaram envolvia cozinhar o sangue de um bezerro preto com óleo e aplicá-lo no cabelo. Outro envolvia cozinhar o casco de uma tartaruga e as vértebras de um pássaro em óleo. Ainda outro envolvia cozinhar um capuz de burro com a vagina de uma cadela. Outro nojento usava fígado de burro podre cortado em bolinhas e cozido com óleo para aplicação. Pernas de galgo salteadas e cascos de burro como cura para a calvície. De acordo com Weber's Papyrus, que é um documento médico que data de 1550 a.C., os antigos egípcios adotaram vários tratamentos estranhos para queda de cabelo e calvície. Um dos tratamentos mais estranhos e comuns envolvia refogar a perna de uma galga fêmea em óleo e adicionar o casco de um burro à mistura e aplicar o óleo resultante no couro cabeludo do indivíduo. Antes disso, os egípcios supostamente pediram ajuda ao deus Sol. Eles recitaram um feitiço mágico antes de beber um coquetel de cebola, chumbo vermelho, ferro, alabastro e mel. Eles também esfregavam a gordura de hipopótamos, leões, íbex, crocodilos, serpentes, gatos e gansos em seus couros cabeludos. Quando nenhum desses tratamentos mostrou resultados desejáveis, eles recorreram a perucas e barbas falsas. Nutrindo o Nilo com ejaculação. Os egípcios acreditavam que o universo surgiu quando seu deus Atum ejaculava depois de se masturbar. Acreditava-se que o fluxo do rio Nilo no Egito estava ligado ao número de vezes que Atum ejaculou. Assim, para homenagear seu deus, os faraós do Antigo Egito participavam de cerimônias que os envolviam se masturbando no Nilo. Com o tempo, esse ato se tornou um ritual para todo faraó. Como se acreditava que ele seguia os deuses na hierarquia divina, esperava-se que ele recriasse anualmente o presente de Atum ao universo para nutrir o Nilo. Durante o ritual, os outros participantes do sexo masculino também se despiam e seguiam seu líder na realização do ritual, que se acreditava aumentar suas bênçãos e proporcionar-lhes uma colheita abundante. Isso era conhecido como o Festival da Fertilidade. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Qual dessas 10 coisas mais estranhas te surpreendeu? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.